Olá, eu sou o Yuri e este é mais um episódio do Papo em Alta, o podcast que te conecta aos principais movimentos do mercado imobiliário, sempre com informações curadas, análises e tendências que impactam quem atua ou investe no setor. E hoje, dia 10 de julho, vamos juntos em mais uma conversa sobre as últimas notícias do mercado imobiliário. No episódio de hoje, a taxa Selic em 15% continua pressionando o consumo e o crédito, e os efeitos já começam a respingar no setor imobiliário. Vamos entender como esse cenário pode impactar o financiamento e os investimentos do setor. E por falar em crédito, o governo estuda uma nova proposta para imóveis de até 1,5 milhões de reais, mirando na classe média e com potencial para injetar 80 bilhões de reais no mercado. Mas ao mesmo tempo, a possível taxação de LCI e LCA preocupa investidores e pode reduzir a oferta de crédito para o setor e para o agronegócio. O programa Minha Casa Minha Vida agora também contempla imóveis usados. Você vai saber quem pode se beneficiar dessa novidade e quais são as regras. No alto padrão, casas de luxo voltam ao centro das atenções e até mesmo a Prefeitura de São Paulo entrou no jogo, propondo a venda de uma rua nos Jardins para a construção de um condomínio de alto padrão. Tem também inovação. A tokenização imobiliária segue avançando no Brasil, mesmo sem um marco regulatório definido. E os fundos imobiliários fecharam o primeiro semestre com altas impressionantes. Alguns papéis chegaram a subir mais de 50%. E ainda, o índice IMOB disparou para mais de 46% no ano. A construção civil superou a marca de 3 milhões de empregos com carteira assinada. E o crédito imobiliário, mesmo resiliente, pode sentir mais à frente os efeitos dos juros altos. Fique por aqui que o episódio está recheado de informação para você que vive o mercado de perto. Selic a 15% pressiona consumo, crédito e setor imobiliário. O impacto se espalha pela economia. A recente elevação da Selic para 15% ao ano acendeu um sinal de alerta em todo o mercado, especialmente no setor imobiliário. A taxa, que já é a mais alta desde 2006, encarece o crédito, afeta a confiança do consumidor e impõe novos desafios para quem está planejando financiar o imóvel. Mas será que é a hora de pisar no freio? Nem sempre. Especialistas explicam que, embora o custo do financiamento tenha subido, os bancos já vinham precificando esse cenário desde o ano passado. Isso significa que, para muitos contratos, os efeitos práticos da alta já estavam antecipados. A economista Paula Reis, do DataZap, ressalta que o momento exige atenção, principalmente para famílias que dependem do crédito para realizar a compra. Já Carlos Honorato, da FIA Business School, recomenda cautela e planejamento, lembrando que o melhor momento pode estar por vir, mas dependerá do perfil e da urgência de cada comprador. Por outro lado, o Ayrton Oliveira, da Economy, aponta o risco de esperar demais o avanço dos preços dos imóveis. Para ele, quem estiver preparado pode considerar alternativas como a portabilidade do crédito, estratégia que permite negociar melhores taxas mais adiante, mesmo após a compra. Afinal, vale financiar agora ou aguardar a virada do cenário? Enquanto o Banco Central discute novas fontes de funding para o crédito imobiliário, a instituição revisou para cima suas projeções de crescimento do crédito em 2025. A expectativa agora é de alta de 8,5% no total dos empréstimos, com destaque para o avanço de 9,3% no crédito às famílias e 8,8% nas linhas direcionadas como habitação. Enquanto especialistas discutem se vale financiar agora ou esperar, o setor reage à ameaça de medidas que podem tornar o acesso à casa própria ainda mais difícil. O governo discute tributar LCI e LCA com alíquota de 5% sobre rendimentos, medida que gera alerta forte de Abrainc e ABCIP por elevar o custo do crédito imobiliário e rural. As entidades destacam que LCI somam 427 bilhões de reais em funding ao SBPE e afirmam que a cobrança pode encarecer parcelas em até 0,7 ponto percentual. Essa alta pressionaria principalmente as classes médias e baixas, dificultando o acesso à casa própria e freando investimentos no agronegócio. Nova proposta de crédito para imóveis de até 1,5 milhões de reais mira a classe média e pode injetar 80 bilhões de reais no mercado. O governo federal está estudando um novo modelo de financiamento imobiliário voltado à classe média, com foco em imóveis de até 1,5 milhões de reais. A proposta, liderada pelo Banco Central, pretende liberar parte dos depósitos compulsórios da poupança, o que pode injetar até 80 bilhões de reais no mercado de crédito habitacional, sem alterar a política monetária vigente. E os principais pilares da proposta está a criação de contratos indexados ao IPCA, mas com uma estrutura de amortização que
torna as parcelas iniciais mais previsíveis, reduzindo o risco de impacto inflacionário no orçamento das famílias. A medida visa resgatar a confiança em contratos corrigidos pela inflação, que hoje representam apenas 1% do total de financiamentos. Além disso, o governo aposta na atração de recursos do mercado de capitais com o objetivo de diversificar as fontes de funding e reduzir a dependência da poupança tradicional, que já perdeu força na composição do crédito imobiliário. A proposta tem como público-alvo as famílias de renda intermediária, que hoje não se enquadram nas faixas atendidas pelo Minha Casa Minha Vida e também enfrentam dificuldades para arcar com os custos de financiamentos de mercado. A equipe econômica vê o modelo como uma forma de estimular o setor imobiliário sem comprometer a estabilidade monetária. A medida ainda está em fase de articulação com o Congresso. De olhos atentos no futuro. Apesar da Selic a 15%, o crédito imobiliário continua forte. O crescimento de 20% dos 3 primeiros meses de 2025 e previsão de mais de 120 bilhões de reais em financiamentos para pessoas físicas. Porém, especialistas da ABCIP e Abrainc alertam que os efeitos de juros mais altos devem se manifestar no segundo semestre, exigindo atenção à capacidade de pagamento. Setores da economia demográficos e baixa oferta de imóveis dão respaldo ao mercado por hora, mas a taxa negativa prática começa a perder força. Mais mudanças no Minha Casa Minha Vida. A Caixa ampliou a Minha Casa Minha Vida, faixa 4, para incluir agora imóveis usados, mas com exigências mais rígidas. Entrada mínima de 30% no sistema SAC e 50% na tabela Price. A medida visa apoiar famílias de renda média que não se enquadram nas faixas mais baixas, embora a alta entrada possa limitar quem não tem recursos disponíveis. A oferta restrita e a inflação pressionam os preços, tornando o acesso ao crédito ainda mais desafiante para quem depende exclusivamente do financiamento. Casas de alto padrão voltam ao centro do desejo de luxo do mercado imobiliário. O mercado de alto padrão volta a brilhar com força. A demanda por casas de luxo está crescendo, impulsionada por mudanças de comportamento durante a pandemia, como busca por mais espaço, segurança e conforto. Regiões nobres apresentam valorização acima da média, com alta expressiva nos preços por metro quadrado. Incorporadoras e investidores têm intensificado lançamentos voltados a esse segmento, apostando em projetos sofisticados com serviços exclusivos, tecnologia e integração com áreas verdes. Segundo especialistas, o momento é favorável, pois há demanda acumulada e perfil de comprador disposto a pagar pelos diferenciais. Mas há desafios. Oferta limitada e altos custos de construção podem restringir o volume de novos negócios, elevando ainda mais os preços finais. Em resumo, o luxo está em alta, mas com a natureza seletiva. O mercado de alto padrão avança com força, porém envolto em um cenário de exclusividade e restrição. Luxo à venda. A Prefeitura de São Paulo propôs vender uma travessa dos Jardins por 16 milhões de reais para abrir o espaço à construção de um condomínio de luxo. Mudança que depende de aprovação do zoneamento pelo Legislativo e já enfrenta críticas de moradores preocupados com a expansão vertical e o estresse da infraestrutura. O movimento reacende o debate sobre a ocupação de áreas nobres e o interesse do capital imobiliário em espaços urbanos privilegiados. O avanço da digitalização no Brasil. A tokenização imobiliária segue ganhando espaço no Brasil, permitindo que imóveis sejam fracionados em ativos digitais com base em tecnologia blockchain. O modelo atrai investidores pela liquidez e acesso facilitado, mas ainda opera sem um marco regulatório definido. Para especialistas, a regulamentação é essencial para dar segurança jurídica, especialmente sobre quem deve ser o custodiante dos ativos e como assegurar o direito real de propriedade no ambiente digital. Com alta de mais de 46%, índice Imob supera demais setores e reflete reaquecimento do mercado imobiliário. O índice Imob, que reúne as principais empresas do setor na B3, acumulou valorização superior a 46% no primeiro semestre de 2025, superando todos os outros setores, impulsionado pela estabilização de juros de longo prazo e percepção de que o pico inflacionário já passou. Segundo Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, o movimento reflete um ajuste natural após anos de penalização, acelerando por um cenário macro mais previsível. A retomada do setor acompanha a alta global em ativos de risco, com investidores redirecionando capitais para setores cíclicos diante de menor volatilidade. Apesar do otimismo, a continuidade depende da manutenção desse equilíbrio macroeconômico, reforçando a importância de monitorar indicadores chaves nos próximos meses. Maior nível de empregos formais desde 2014.
A construção civil brasileira ultrapassou 3 milhões de empregos formais em maio de 2025, o maior patamar desde 2014, com mais de 3 milhões de trabalhadores registrados, um crescimento de 3,4% nos últimos 12 meses, ou quase 99 mil novas vagas. Embora maio tenha apresentado a menor criação mensal do ano, ou seja, mais de 16 mil vagas, queda de 47% em relação a abril, o setor mantém trajetória de expansão, com destaque para áreas como edifícios, serviços especializados e infraestrutura. Especialistas da CBIC apontam que o desempenho reforça o papel da construção na geração de emprego, mas alertam que os juros elevados podem frear o ritmo nos próximos meses. Fundos imobiliários se beneficiam da estabilidade macroeconômica, mas juros elevados podem limitar os próximos passos do setor. No primeiro semestre de 2025, os fundos imobiliários vivenciaram forte valorização. O IFIX subiu cerca de 11%. A estabilidade macroeconômica com a Selic em 15% beneficiou especialmente fundos de crédito, enquanto segmentos como lajes corporativas, CRIs e logísticos mostraram resiliência. Apesar do cenário positivo, analistas reforçam que a taxa alta aumenta a atratividade da renda fixa e que essa fase de ganhos pode perder fôlego se os juros se mantiverem elevados. E já que o fim de semana está chegando, em todos os episódios a gente compartilha dicas especiais de leitura, filmes ou séries para você curtir nas suas pausas. Aproveite essas dicas para relaxar, se inspirar e começar a próxima semana com ainda mais energia e ideias para transformar o nosso mercado. Para a sua sessão cinema, nem sempre é preciso uma grande virada para transformar a vida. Às vezes, tudo começa com algo simples, e é justamente essa a proposta de micro hábitos, as pequenas mudanças que mudam tudo, do pesquisador e especialista em comportamento humano, BJ Fogg. Com base em mais de 2 décadas de estudos e mais de 40 mil casos analisados, Fogg propõe uma abordagem prática e realista. Em vez de depender da força de vontade ou de metas grandiosas, o segredo está em começar pequeno, bem pequeno, e deixar que os resultados se desenvolvam com consistência. O livro mostra como identificar pontos de mudança possíveis dentro da rotina, de forma que os novos hábitos se encaixem naturalmente no dia a dia, sem culpa, sem pressão e sem promessas difíceis de cumprir. Ideal para quem vive uma rotina cheia de compromissos, trabalho, família e ainda busca tempo para cuidar de si. Micro hábitos é um convite a olhar para o progresso de forma mais leve, sustentável e duradoura. Uma leitura certeira para quem acredita que pequenas atitudes, quando bem colocadas, podem transformar tudo. Agora, se você quer aproveitar e curtir uma boa leitura, se você sente que está sempre correndo, mas nem sempre avançando, essa leitura é para você. Do mesmo autor de Essencialismo, que conquistou milhares de leitores no Brasil, sem esforço, torne mais fácil o que é mais importante, propõe um novo olhar sobre como realizamos o que realmente importa. A ideia aqui não é fazer menos, mas sim fazer melhor, com mais leveza, foco e inteligência. O autor mostra que, embora nem tudo na vida possa ser facilitado, é possível tornar mais simples o caminho até os nossos objetivos mais relevantes. Em 15 lições diretas, ele ensina como eliminar excessos, organizar processos, manter a energia e transformar o esforço constante em progresso sustentável. É a leitura ideal para quem empreende, negocia, gerencia ou simplesmente quer viver com mais clareza e menos desgaste. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes mencionar que se você ainda não conhece o Papo Imobiliário, este é o nosso convite. Somos um dos maiores portais de conteúdo para o mercado imobiliário brasileiro. Acesse agora mesmo o nosso portal de notícias, www.papoimobiliario.com, e conheça um pouco mais sobre nós. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @papoimob, e assinar a nossa tradicional e famosa newsletter, mais um canal de notícias diretamente para você. E como dica boa, é dica compartilhada, não esqueça de encaminhar o nosso podcast para um amigo do mercado imobiliário ou para quem, assim como você, se interessa pelo nosso mercado e quer saber um pouco mais. Então, até o nosso próximo papo.